Meus prezados irmãos em Jesus e Maria, a minha saudação cotidiana de paz e alegria. Porque quando temos paz, temos alegria, e quando temos alegria, temos paz. Já aconteceu de você se sentir desamparado por Deus? Já aconteceu de você sentir a ausência de Deus em momentos decisivos da sua vida? Já lhe aconteceu, em um momento muito crítico, muito grave da sua vida, você clamar a Deus e ficar sem resposta? Suas orações não têm sido atendidas? Ou pelo menos não têm sido atendidas como você espera? Será que Deus é o bem e o mal ao mesmo tempo? Porque Ele diz em 1 Samuel 2,6, eu que dou a vida e eu que faço morrer. Será que Deus não seria um faraó tirano, que tem filhos escolhidos, que faz uns sofrerem e outros terem vida plena? Será que Deus não seria um ser em cuja essência está a maldade e a bondade? São essas perguntas que as pessoas muito nos fazem, sobretudo a nós pregadores. E eu confesso que muitas vezes nós ficamos sem respostas porque são coisas gravíssimas, como uma família inteira morrer num acidente, como um câncer num filho único, como uma pessoa perder tudo em um incêndio, como um avião cair com 200 pessoas. Que Deus é esse, não é? Que misericórdia é essa? Que bondade é essa? Que paternidade é essa? Então as pessoas nos procuram muito aflitas, porque elas estão num drama, elas estão num grande questionamento. O que eu quero dizer a você é que para todos nós, independente de quem você seja, padre, freira, religioso, leigo, catequista, para todos nós chega a hora do questionamento da existência de Deus. Fatores, acontecimentos, coisas, pessoas, situações nos fazem duvidar que Deus existe. Nos fazem duvidar se Jesus realmente andou por esta terra. Nos fazem duvidar se realmente morreu por nós e no terceiro dia ressuscitou. Há um momento em que a alma, digamos assim, complica a sua vida de fé. Há um momento em que a alma deixa de ter aquela fé aderente e passa a se ausentar de Deus como se fosse um adesivo que vai perdendo a força da colagem. Tem horas que nós questionamos se Deus existe, não se preocupe com isso. Tem horas que nós questionamos se Ele realmente é bom e misericordioso. Outro dia escutei uma pregação de um sacerdote que ele dizia que Deus era o próprio diabo, né? Deus é também Satanás. Mas aí é como eu digo aqui, eu prefiro ouvir a igreja. Se a igreja diz que o demônio existe como um ser independente de Deus, que tenta ser paralelo, eu acredito na doutrina da igreja. Mas esse padre teólogo dizia para nós que Deus é Deus, mas é também Satanás. Porque, segundo este padre teólogo, Deus jamais criaria um ser concorrente com ele. E o que eu fiquei mais preocupado é que a maioria das pessoas saíram desse congresso dizendo: faz sentido o que esse padre diz. Ele tem razão. Deus é o mesmo Lúcifer. Deus é Satanás também. Não, meus irmãos. O bem e o mal existem e não coexistem. O bem e o mal existem e estão em divisórias. O bem e o mal existem, mas eles dependem do nosso livre-arbítrio. Se de repente nós colocarmos em evidência que Deus é o mal também, não há mais razão para nós o servirmos. Não há mais razão para nós seguirmos a sua lei e os seus mandamentos. E muito menos para aceitar o sacrifício crucial de Jesus. Se Deus é o mal também, não há mais razão para a bondade
a consagração dos sacerdotes, dos religiosos, a clausura das monjas. Porque se Deus é o mal também, então não há mais sentido de nós crermos nele. Nós vamos criar uma própria espiritualidade e vamos viver de uma espiritualidade pessoal. Deus é amor e só amor. Deus é misericórdia e somente misericórdia. Mas Deus também é providência. Quando acontece que Deus nos prova, isso tem a ver com a nossa salvação, com a nossa uniformização, com a nossa identificação com Cristo. Quando acontece que nós passamos por rudes sofrimentos, isso tem a ver com a escola de autoaperfeiçoamento do nosso ser de batizados. Quando acontece passarmos por dramas, significa que nós estamos na escola que nos formata, que nos identifica, que aumenta a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade, mas não que Deus seja mau. Acabei de falar, não é? Um casal com um único filho com câncer terminal. Então pessoas perguntam: que Deus é esse? Quando nós precisamos perguntar pela genética familiar, pela questão da hereditariedade familiar, pela questão dos vários tipos de câncer no passado da família. E Deus está presente na força com que esse casal enfrenta isso. Deus está presente na coragem com que esse casal vai enfrentar as etapas da químio e da radioterapia. Mas dizer que Deus mandou o câncer seria uma coisa muito triste, desanimadora. Imaginar que um Deus que é amor mandou um câncer para tirar um único filho, como o sacrifício de Isaac que ele pediu a Abraão. Não. Tem razões humanas, biológicas, históricas, hereditárias, antes de nós perguntarmos por que Deus permitiu isso. É natural que numa altura da nossa vida não tenhamos mais vontade de rezar, de ir à missa, de frequentar grupos, de nos engajarmos. Tem pessoas que eu encontro e me dizem: eu fui 20 anos do SCC, eu fui da Legião de Maria 30 anos, eu fui da Renovação Carismática 40 anos. E eu pergunto: e por que deixou? E você já sabe, né, o repertório: decepção, encontrei muita farsa, encontrei muita mentira. E por que você não ficou para fazer a diferença? Não, porque o número dos maus era bem maior do que o número dos bons. Pois aí é que está, você teria fortalecido o número dos bons. Tem gente boa e ruim na empresa, gente boa e ruim na vizinhança, gente boa e ruim na família, tem gente boa e ruim nos conventos, tem gente boa e ruim nas clausuras, tem gente boa e ruim no sacerdócio, no bispado, cardinalato. Tem pessoas boas e ruins trabalhando dentro do Vaticano ao lado do Papa. Graças a Deus que ele é um homem muito esperto e prudente, ele vê longe. Então uma pessoa dizer: eu saí do SCC porque tinha vários casais que não prestavam, além de ser julgamento, está sendo uma declaração de fracasso pessoal na fé. Poderia ter ficado e ter sido o casal bom, o casal luminoso, o casal que deu testemunho, o casal apostólico. Eu saí da Renovação Carismática porque na minha comunidade, no meu grupo, só tinha gente ruim, mentirosa. Pois você deveria ter ficado para ter sido a verdade, para ter sido a justiça, para ter sido a luz do Espírito Santo, para ter sido a luz da seriedade da Renovação Carismática, para ter sido a luz da santidade da igreja. A gente faz tudo errado, embaralha tudo e depois culpa Deus. Eu tenho encontrado muita gente que diz que aos 40 anos, aos 50 anos, perdeu a fé. E que está fazendo uma grande revisão sobre Deus. E para elas, Deus agora é o que elas pensam, Deus é agora o que elas sentem, Deus é o bem que elas fazem. Elas não entendem que Deus é o autor e o princípio de todo o bem, o autor e o princípio de toda caridade, é o autor da fé. Elas não entendem que Deus é o autor de toda esperança. Então elas dizem para mim: irmão, Deus para mim é o meu Deus, que eu criei. Não o Deus dos cristãos, que é mau, vingativo, impiedoso, destrói vida, manda morte. Né? Essa guerra aí é Deus da Rússia, matando inocentes, crianças, idosos. Isso é Deus.
Aí nós perguntamos, onde fica o livre-arbítrio, a maldade dos ombros, interesse político, os conchavos internacionais, os acordos políticos de caráter financeiro, a luta por petróleo, por diesel, por ouro, prata, por dólar, por euro. Onde fica a inveja de uma nação contra a outra, o vaticínio, as corrupções que estão vindo ao longo dos anos e agora explodiram? Por que Deus é o culpado da guerra da Rússia? Ao contrário, Ele é o autor do pouco de paz que ainda resta. Ele é autor dos mutilados recuperados. Essa semana eu tive muita alegria, eu vi uma casa do Shalom na Polônia, onde estão abrigando, não é? Deserdados, exilados. Uma casa missionária da comunidade Shalom na Polônia. Que coisa maravilhosa. Um bispo foi visitar. Isso gera esperança. Isso contradiz o mal. Isso implanta a verdade. Engrandece a igreja. Levanta a bandeira do evangelho lá em cima e proclama o Shalom do Pai. E não só o Shalom, mas como focolares, as religiosas, né? Outro dia eu disse aqui, você já viu numa grande tragédia do mundo, religiosas e religiosos salvando pessoas? É verdade, você não vê. Mas isto aí é um fato isolado. A grande verdade é que existe sim os verdadeiros e as verdadeiras religiosas. Os verdadeiros e as verdadeiras. Missionários e missionárias, sacerdotes, agentes da caridade, multiplicadores do bem. Então, quando você vê em Deus um faraó inclemente, é claro que você vai colher por causa disso. Quando você vê em Deus um Deus que é mau, perverso, é bom e é mau, é bom e tirano, faz o bem e faz o mal, dá a graça e depois toma, abençoa e castiga, cura e manda a doença, como diz Samuel, eu sustento a vida e mando a morte. Nós precisamos entender do que isso se trata, nós precisamos entender do que seja isso na realidade em que nós vivemos. Então, para essas pessoas que dizem, eu estou fazendo uma revisão de Deus, cuidado, para que os conteúdos não sejam apenas seus, para que os raciocínios não lhe pertençam, para que o diagnóstico final favoreça a sua incredulidade e proclame um ateísmo pessoal de proporções inimagináveis. Deus é amor e misericórdia. Deus não corresponde às imagens que eu faço dele. Ele é Deus. Há uma música dos nossos irmãos evangélicos que diz isso: se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Se a doença vier, se curado eu for, ele é Deus, se não for, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. E nós não podemos negar que esse rapaz, apesar de ser protestante, ele estava muito inspirado quando fez essa canção, né? É uma pena que seja um evangélico, mas ele estava muito inspirado no bem que fez essa canção. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é tudo de bom que pode existir. Se houvesse uma mescla de mal em Deus, então nós não iríamos servi-lo ou nós iríamos servi-lo na bagunça, né? E Deus é perfeição. Então eu quero falar com você hoje que tem duvidado da existência de Deus, do caráter de Deus, que tem duvidado se Deus é o que Ele é, que tem duvidado se Deus é amor e misericórdia. Repare a maldade humana e as atitudes dos homens, o livre-arbítrio, o uso e abuso da liberdade. Dê uma olhadinha ao seu redor e veja, quem tem tudo para fazer o bem está fazendo o mal, quem tem tudo para ser bom e não é. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica mariana, Cristo Dominus.